A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live fora do culto da Assembleia de Deus Semeando Paz. Eu sou o irmão Alan Ginalha, estou aqui com o pastor Gersinho para mais uma live. Se você já acompanhou nas nossas redes sociais aí, o tema de hoje está bacana demais. Se você ainda não criou o hábito de assistir as nossas lives, né, pastor Gersinho? Hoje é o dia de você aprender como criar o hábito de todas as segundas-feiras abrir o seu Instagram, o seu Facebook e nos acompanhar, porque nós temos uma palavra de Deus abençoada do seu coração para transformar a sua vida. Se você ainda não conhece a nossa igreja, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. A nossa sede está na rua Manuel Valinhos 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Batista de Oliveira. Eu estou aqui com o pastor Gersinho, ele é o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Semeando Paz e pastor local na congregação do Catalão. Ele é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar e de casais. Se você quiser conhecer um pouquinho dos trabalhos do pastor Gersinho, é muito fácil. Pelo Instagram, basta você entrar no @psicólogogersinho ou pelo Facebook, no Gersino Gomes, e também pelo Twitter, no Gersino_L. Além dessas redes sociais, você também pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp, onde ele faz o atendimento como terapeuta e psicólogo e também faz vendas dos seus livros, né, dos trabalhos que ele publicou. Pastor Gersinho, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Alan, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nessa segunda temporada e estamos na segunda live, um assunto muito bacana hoje. Eu quero dizer que eu fico à disposição através do meu WhatsApp, além das mídias que o Alan já mencionou. Meu WhatsApp é o 379-8802-9256. Através dele, você pode agendar uma terapia, por exemplo, onde eu atendo individualmente e atendo também a casais. A gente pode fazer uma sessão através de chamada de vídeo de WhatsApp, que é uma das coisas que está sendo bastante utilizada. Através do meu WhatsApp também você pode adquirir os meus livros. Eu tenho hoje 2 livros que são os 2 mais recentes, que é Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, que é um livro que eu trato da história do matrimônio no Brasil e a história das bodas. Eu comento 75 bodas, do papel, primeiro ano de casado, até o brilhante, 75 anos. Um livro excepcional para quem trabalha com casais, trabalha com família, para quem trabalha com cerimoniais. Você pode adquirir esse livro através do WhatsApp, 379-8802-9256. O último livro, Família em 13 Atos, é um livro para estudo familiares, em grupos familiares, com 13 lições. Se você estuda uma lição por semana, você tem um trimestre de estudo da Palavra do Senhor. Um livro muito prático e muito utilizado para quem trabalha com grupos familiares. Família em 13 Atos. Breve, nossa perspectiva é que no mês que vem nós estaremos lançando o 5º livro, que é um livro que nós vamos tratar de aconselhamento pastoral, embora a gente fale de aconselhamento de um modo geral. Todos nós aconselhamos alguém em algum momento, né? Então nós estaremos lançando o livro Resíduos do Altar. Ele será lançado agora, o mês que vem, pela editora Santorini. Então nós já estaremos apresentando ele aqui muito em breve, se Deus quiser. Você pode adquirir, você pode agendar o seminário para a sua igreja, seminário para casais, seminário para família, seminário de educação, seminário, escola bíblica de obreiro, nós estamos à disposição. Tanto eu quanto a minha esposa Marta, a gente ministra juntos, ministramos separados, ela ministra para mulheres, então a gente está à disposição. 379-8802-9256. Deus abençoe. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais, é muito fácil, pelo Instagram e Facebook, no @alandinali, e também pelo YouTube, no canal do Casal PIA. Eu e minha esposa, nós temos um canal para casais, para quem está namorando, para quem está querendo casar, para quem está solteiro também. Entra lá para conhecer o nosso trabalho e para você ser abençoado em nome de Jesus. Siga também nossas redes sociais, você que está acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, no @adsemeandopaz. Pelo Instagram ou Facebook, já deixa aí o seu joinha, já aperta aí no coraçãozinho, para
para que aumente as nossas visualizações e a gente consiga alcançar muitas pessoas com a live de hoje, que está uma bênção. Bom, hábitos são atos impensados. São decisões automáticas que nos cercam todos os dias. Eles orientam como nós nos vestimos durante a manhã e adormecemos à noite. Eles determinam o que nós comemos, como fazemos negócios e se nós iremos nos exercitar ou comer aquela boa feijoada ou, quem sabe, aquele pote de sorvete. Quais áreas da nossa vida os hábitos influenciam? O que fazemos ou deixamos de fazer para adquirirmos hábitos ruins e hábitos bons? Essas e outras perguntas responderemos hoje na nossa live Os Hábitos que Me Guiam. Pastor Gessino, é melhor ter o hábito de se exercitar ou é melhor ter o hábito de comer desordenadamente? Responde pra gente. Essa é fácil, né? Se todas as perguntas forem fáceis desse jeito, eu vou tirar de letra. Aliás, as pessoas já podem mandar as perguntas, né, Alan? Mandar as perguntas, participar, encaminhar o link aí para os seus amigos. E a gente vai entender, Alan, que os hábitos, eles determinam o nosso futuro. Os hábitos que a gente tem a partir da adolescência, por exemplo, eles vão determinar que tipo de marido nós seremos, que tipo de profissional nós seremos, que tipo de estudante nós seremos. Os hábitos, então, eles estão diretamente ligados ao nosso futuro, né? E é o grande desafio para todos nós, é nós avaliarmos os nossos hábitos e verificarmos o que está sendo bom e o que está sendo ruim. Bom, para a gente começar o nosso assunto aqui, a gente entrar na nossa discussão sobre os hábitos, inicialmente, pastor Gessino, para a gente deixar bem esclarecido, como que a gente pode definir o que é um hábito? O hábito é a maneira de comportar, né? É como eu me apresento muitas vezes, até inconscientemente. E a gente já ouviu alguém falar assim, eu fiz isso pela força do hábito. E às vezes a maneira como a gente se apresenta a um grupo, a maneira como a gente reage a uma provocação, tudo isso está intimamente relacionado ao nosso hábito. Ele é o modo regular e usual da gente ser, da gente sentir, da gente realizar algo. Ele é um costume, é uma prática que, repetida através da vida, que tornou-se uma experiência de conhecimento e forma de ser. Então, o hábito é isso, é aquilo que eu faço e muitas vezes que foi aprendido em algum lugar, que eu repeti algumas vezes, de repente eu já me vejo fazendo. Esse é o hábito. Como o senhor explicou bem explicado, que tempo então que leva, né? Como o senhor disse, para um comportamento ele se tornar um hábito, né? É interessante, Alan, porque a gente vê, por exemplo, pessoas que não têm fumante em casa, por exemplo, e de repente começou a trabalhar no ambiente. Hoje a coisa está melhor, né? Antes, eu trabalhei com o senhor, ele foi gerente meu, e esse homem, ele fumava, isso há 20 anos atrás, mais ou menos, ele fumava um cigarro, e naquela época era o cigarro Continental. Aquele cigarro, se ele estivesse fumando e passasse um rato e eu soltasse fumaça, era certeza que o rato tombava. Cara, e ele tinha no escritório, a sala dele era uma sala reduzida, uma sala pequena. E eu chamava a gente para conversar, fechava a porta, com divisória até no teto, e acendia o Continental e soltava a fumaça assim, sem nenhum pudor. E aí, você vê uma pessoa que nunca foi exposta a isso, há um risco de, mediante essa exposição, a pessoa, de repente, ela começar a achar normal, sentir um cheiro bom, né? Agora, quanto tempo leva para a pessoa que começa, por exemplo, alguma coisa que ela não fazia, quanto tempo demora? Há um estudo que foi feito por uma revista Europeia de Psicologia Social, e na pesquisa que ela fez, o tempo médio para que um comportamento torne-se um hábito é de 66 dias. Houveram participantes
que automatizaram o comportamento deles após 18 dias. Então a gente sabe que quando fala em pesquisa, você pega médias, né? Outros levaram mais de 200 dias, mas na média 66 dias. Eu ouvi uma paciente no consultório semana passada, por sinal, e ela falou nisso, e a gente nem tinha decidido que ia falar de hábito, só que ela deu um número menor, porque ela falou sobre jejum, e ela falou o seguinte: não, porque para a gente jejuar, porque o jejum ele não tem apenas uma conotação religiosa, né? O jejum ele também tem uma conotação de dieta, né? Uma aplicação nisso aí. E ela falou assim: não, porque aí ela estava falando, dando a conotação religiosa. Depois de 21 dias, já não passa a ser mais sacrifício, porque o corpo já acostumou com aquilo. Então, para ela, 21 dias tornou-se hábito, tornar-se-ia um hábito, né? Mas para outros, 60 dias, praticando a mesma coisa. Então, isso aí, a gente pode pensar também, quer dizer que se eu começar a fazer algo positivo, dentro de 50, 60 dias, aquilo já não me faz sofrer mais. Bom, falando um pouquinho agora sobre a influência, né? Ainda não fazendo essa separação, né, pastor Gercino, sobre hábitos bons e ruins, né, mas pegando num todo, como que a gente pode pegar nas áreas da nossa vida, como que os hábitos podem influenciar? Aqui a gente vai dar apenas uma amostragem, né, Elan? Porque é muito amplo. E é por isso que a gente precisa fazer autoavaliação. É por isso que a gente precisa olhar como que é a nossa rotina. Eu tenho o hábito de, quando recebo um paciente no consultório, às vezes fazer uma linha de tempo com essa pessoa para identificar quando é que houve alguma mudança no comportamento e às vezes quando que isso começou a se repetir, né? E isso é interessante, que você vai delimitar que às vezes teve um gatilho, teve algo que aconteceu que a partir daquele momento a pessoa começa a ter algumas atitudes que foram repetidas e elas foram agregadas ao jeito de ser da pessoa, né? Então as áreas onde os hábitos influenciam são diversas, mas por amostragem, por exemplo, na área do nosso corpo, da nossa saúde física, os nossos hábitos alimentares, você citou a feijoada, né? Então imagine a gente que já tem uma tendência à obesidade, a gente comer feijoada todo final de semana. Aí tem gente que come. Às vezes não convida a gente, mas tem gente que come, né? Então é claro, e aí vem o outro que tem uma predisposição para gota. Aí vai comer a feijoada, é claro que haverá uma influência, né? O hábito alimentar. Quando a gente adquire o hábito, por exemplo, é o seguinte: olha, eu sigo a dieta dos nutricionistas, exemplo, né? Qual é a dieta? Então eu como a cada 3 horas. Levanto de manhã, faço o meu desjejum bem feito, bacana. Porque às vezes a pessoa pensa que desjejum bem feito é ovos mexidos com bacon e mais não sei o quê, mas se você pegar apenas um ovo comum ou 2 ovos comuns e cozinhar aqueles ovos e comer com um salzinho e um azeite de manhã, ele te alimenta para você aguentar até meio-dia na hora do almoço tranquilamente, né? Então não precisa do hábito da farinha, né? Os hábitos referentes ao lazer influenciam na minha saúde física. Que tipo de lazer que é o meu? O hábito do sono. Tem gente que é completamente irregular no sono. Vai dormir 1h da manhã. Então eu tenho que levantar às vezes 6 horas. 6 horas, mas não consigo dormir. Se a pessoa remodelar o seu hábito, se ela entender que todo mundo precisa de 7 a 7 horas e meia de sono bom, essa pessoa ela vai começar a trabalhar as etapas do sono a partir da tarde, né? O banho dela vai ser diferente, ela vai fazer uma caminhada, ela vai se preparar para que na hora que ela deitar, ela tenha um sono que vai reparar toda a energia que ela gastou, vai repor aquela energia, né? Para a nossa saúde física é isso. Para a nossa saúde mental,
Hábito sobre como que eu trato os conflitos. Não, quando a coisa apareceu, eu já vou na canela e eu tenho uma explosão instantânea. Escuta, desacelera, tenha calma, não trate o conflito, ou o conflito que envolve duas pessoas, não trate esse conflito como sendo que a pessoa é o inimigo, o que tem ali é o conflito. A maneira como eu lido com mágoas. Tem pessoas que têm o hábito de guardar tudo. Ainda dizem o seguinte, olha, como é que a vingança é prato que se come frio. E aí a pessoa tem o hábito de guardar a mágoa. Pessoa que não tem o hábito de perdoar. Ou pessoa que tem o hábito de deixar muitas coisas cair no chão. Você está escutando um barulhinho aí cair? É o hábito. Nós vamos cortar esse hábito, né? Vamos cortar esse hábito em nome de Jesus. Depois, da questão espiritual. Como que é a minha saúde espiritual? Se eu tenho hábitos de oração, se eu tenho o hábito da leitura da Bíblia, se eu tenho o hábito, porque ler a Bíblia, eu admiro aquelas pessoas que falam assim, todo ano eu leio a Bíblia toda. Maravilha, graças a Deus. Eu sou cristão evangélico há 40 e poucos anos, né? Praticamente quando eu nasci. Aí, o que ocorre? Você ler a Bíblia, é diferente você ler a Bíblia quando você vai pregar. É diferente você ler a Bíblia quando você quer manter uma etapa, eu tenho que ler 3 capítulos. E é diferente quando você lê a Bíblia, que você sente e fala assim, oh Deus, preciso tanto de uma palavra, fala comigo. Porque, vamos pensar, nós que temos o hábito de pregar, né? Você, eu, a gente que está sempre sendo chamado a pregar. A gente lê a Bíblia pensando o quê? Eu preciso tirar algo daqui para entregar para as pessoas. E às vezes eu tiro e entrego para as pessoas, mas eu não me alimentei. É claro que nós temos uma consciência que primeiro a palavra tem que falar comigo, para depois falar para a pessoa. Né? Mas eu ler a Bíblia para pregar é diferente de eu pensar assim, hoje, esse final de semana, eu não vou pregar. Então eu vou ler a Bíblia só para Deus falar comigo e eu sentir. Esse é um hábito que a gente precisa adquirir. E o profissional, né? O hábito da disciplina, aquele profissional que chega no horário, né? Tem profissional que só chega atrasado, né, mano? Aí, esse cara, você vai olhar, antigamente os cartõezinhos de ponto, os caras batiam o carimbinho, atrasado, todas as horas. Né? E tem pessoas que elas não adquiriram o hábito de falar assim, eu preciso ter a disciplina nisto. Eu vou dar uma resposta, eu prometi uma resposta para alguém, a resposta vai chegar. Eu estou sofrendo para ter uma resposta desde semana passada. E eu brigo com o que me deve a resposta. Esse final de semana ele ainda falou comigo assim na cara de pau. Não, Gercino, o meu dom é produzir o fruto do Espírito na vida das pessoas. Falei, cara, pelo amor de Deus, você é pilantra demais. E ele, não, esse final de semana chega para você. Amanhã cedo, segunda-feira cedo, até agora, cada 5 minutos, eu vou lá e abro o e-mail. Nada. Então, esse hábito da disciplina, o hábito da ética, o hábito do respeito, isso tudo, esses hábitos todos, eles vão dando para nós um estilo de ser que as pessoas vão perceber e vão nos tratar de uma forma diferente. Quando você chegar, ou quando você for chamado para alguma coisa, as pessoas dirão assim, não, pode ir, ele falou que vai fazer, eu durmo tranquilo. Enquanto que outras pessoas falam, eu vou pedir, mas eu vou ter que ficar cobrando, porque não tem o hábito. Olha como é que o hábito é poderoso. Né? Então a gente precisa avaliar os nossos hábitos. Às vezes a gente está tendo prejuízo, a gente perde credibilidade por causa dos hábitos. Bom, se você está nos participando aí, já pode mandar sua pergunta, seu comentário, já manda aí a sua mensagem aí, a gente está podendo lançar a sua participação aqui ao vivo e responder a sua pergunta, viu? O que contribui, pastor Gercino, então, para a formação de hábitos ruins, falando do lado negativo agora? Olha, a gente pode dizer, eu acho que, primeiro, o ambiente. Esse ambiente,
ele começa, é evidente, tudo começa no seio da família. Tudo começa com a nossa família. Quando eu estabeleço certos hábitos, é claro que, mesmo que os meus filhos resistam, em algum momento eles vão assimilar aquele hábito mesmo. E é por isso que tem pessoas que, às vezes, em determinado momento da vida, falam assim, olha, uma mulher, por exemplo, fala alguma coisa, é como se minha mãe estivesse falando. Estou repetindo a minha mãe. Não, eu fiz agora igual meu pai. Ele foi exposto a um hábito, bom ou ruim, né? E aquele hábito começou dentro de casa. Essa pessoa depois vai para um ambiente de trabalho. Nesse ambiente de trabalho, a regra é a seguinte, olha, chegou na sexta-feira, o seu departamento, o seu espaço de trabalho, ele precisa ser completamente limpo para que na segunda, ao chegar, esteja tudo tranquilo. Ferramenta no lugar, se for o caso, ferramenta no lugar, chão limpo, tudo organizado. A pessoa faz isso todo dia, todo dia, todo dia. Quando você visita o ambiente dessa pessoa, vamos dizer, o quarto dela, aquele quarto vai estar repetindo aquilo que ela faz no serviço dela. Então, ela aprendeu aquilo ali. Se a pessoa, ela está exposta a um ambiente, seja de amigos ou mesmo local de trabalho, onde fala-se muita bobagem, palavras que a Bíblia chama de palavras torpes, que significa palavras podres, palavras que não agregam, né? Que servem apenas para criar um ambiente de chacota, a pessoa ela está exposta àquilo todos os dias. Se ela não tiver cuidado, aquilo passa a fazer parte do vocabulário dela. Aí ela vai repetir aquilo. Quando ela vê, ela solta. Porque ela está exposta àquilo. A maior parte do nosso tempo nós passamos no local de trabalho, né? Então a gente precisa ter muita resistência para a gente colocar filtros. Isso aí. Então é o ambiente familiar, é o ambiente de trabalho, é o ambiente acadêmico, né? Você vê, a pessoa tem conceitos maravilhosos acerca da vida em sociedade, da vida em comunidade, e aprendeu com os pais diversas coisas, aí passa 5 anos na faculdade, se ela não tiver filtros, essa pessoa sai da faculdade parecendo que ela nasceu ali, na sala da reitoria. Parece que ela nasceu de um livro que alguém escreveu. Por quê? Porque ela foi frágil diante daquele período que ela passou sendo exposta àquele ambiente, né? E as pessoas que estão hoje, a gente sofre muito isso, a mídia, né? Direto, séries, você vê, as pessoas fazem maratona de séries, assiste aí 50 séries no final de semana, e aí a pessoa começa a pensar igual ali, começa a falar igual ali, as piadas são de acordo com aquilo que ela vê, e aí ela incorpora aquilo. Então a influência hoje, ela é muito forte, e as pessoas têm que ter resistência, no sentido de saber separar, né, o que presta e o que não presta. Tem que ter um olhar crítico, a gente tem que ser crítico nesse sentido, de olhar para a gente, isso não agrega nada para mim, isso não me melhora em nada, não me desenvolve em nada, né? Bom, foi até um tema que a gente já abordou em algumas lives anteriores, que é a zona de conforto. E a gente pode falar que a zona de conforto é um impedimento para uma pessoa que possa mudar os seus hábitos, né? Então, quais são as dicas que o senhor deixa para a pessoa que quiser mudar seus hábitos e sair dessa zona de conforto? A zona de conforto, ela é altamente periculosa, né? E a gente costuma, em algum momento eu já devo ter contado essa história aqui, que é a parábola do sapo fervido. Então, é aquele negócio, eu estou aqui e mexer vai dar trabalho, não, eu vou mudar tudo, a forma de pensar, eu vou mudar a minha forma de ser, porque tem pessoas que dizem o seguinte, não, ele é aquela mesma pessoa. Gente, nós precisamos ser novos todos os dias. Sempre acontece algo que mexe conosco e mexe com a nossa forma de pensar. Então, como que a gente vai identificar
mudar os hábitos. Como que a gente vai sair dessa zona de conforto? Primeira coisa, identificar os hábitos que a gente quer mudar. Então a gente precisa entender isso. Se a gente faz um propósito, porque às vezes esses hábitos, eles já foram denunciados como desconfortáveis. Às vezes o cônjuge já reclamou, os pais reclamaram, os filhos reclamaram, os colegas já falaram, gente boa, mas tem uma mania de fazer isso e isso, e a pessoa não se toca. E o que vai acontecer? Como diria a gente no interior, vai raliando, né? As pessoas vão perdendo a paciência, porque eu não posso definir quem é meu pai, nem quem é meu filho. Porém, amigo, eu posso falar assim, eu não quero como amigo meu. Né? Então, primeiro, eu tenho que entender que eu quero mudar, vou identificar. Meu marido, minha esposa reclama desse hábito. Tá, então eu vou trabalhar para mudar este hábito. Eu vou trabalhar isso. Aí a gente faz uma lista de coisas que a gente gostaria de mudar. Né? E aí a gente pensa, eu quero mudar isso, isso e isso. Não adianta eu querer botar no pacote e falar, em 3 meses eu mudei isso tudo. É uma ilusão. Porque uma coisa foi repetida tantas vezes, eu vou mudar em 3 meses? Escolhe uma. Aquilo que te incomoda, aquilo que está afastando pessoas de você, aquilo que está gerando conflito familiar, que está gerando conflito profissional, e que você já entendeu que as pessoas não gostam desse comportamento, desse hábito seu. Então eu falo, eu preciso mudar isso. Né? Escolha, depois que identificou, escolha algo bom para substituir esse hábito ruim. Nós temos uma capacidade muito grande para substituir as coisas. Eu vi uma entrevista de um ex-presidente do Banco do Brasil, ou ministro da Economia, ele foi ministro da Economia, parece que no governo Fernando Henrique, no primeiro ano do governo Fernando Henrique, eu me esqueci o nome do cabra. E ele tinha o hábito de fumar. E ele, querendo largar o hábito do fumo, e o cara que fuma, o depoimento deles é o seguinte, escuta, se eu escutar um isqueiro fazendo barulho de que foi aceso para acender um cigarro, já me vem a minha memória, já traz tudo para mim. E se alguém acende um cigarro, aquele cheiro já traz. Aí ele tinha o hábito, quando ele estava nervoso, ele ia lá e pegava um cigarro e ficava com ele na mão. Acendia, mas ficava com ele na mão. Aí ele falou assim, eu vou ter que substituir esse cigarro. Aí ele começou, alguém começou a preparar em forma cilíndrica cenoura para ele em formato de cigarro. Aí ele pegava a cenourinha na mesma dimensão, espessura do cigarro, ele pegava aquilo, depois dava uma mordida nela. Quer dizer, uma cenoura só faz bem. Então, substitua. Aqui foi um exemplo assim, aleatório, mas tem coisa boa que você pode começar a fazer. Quando vem o gatilho para fazer aquilo, o que eu posso fazer ao contrário disso? Remova esses gatilhos. Às vezes o gatilho pode ser sair com alguém que tem aquele mesmo hábito. O que Exupéry falou? O que Exupéry falou no Pequeno Príncipe? Digo-lhe com quem anda, eu direi quem és. Então, eu preciso sacrificar alguém. Porque se o meu hábito ele está prejudicando a minha vida profissional, o meu hábito está prejudicando a minha vida conjugal, cara, eu preciso escolher entre uma ou outra. A pessoa é solteira, e aí ela tem o hábito de 3 vezes por semana sair para jogar bola, e depois da bola fazer a sessão de viracopos. E aí ela fica mais 2 horas no viracopos. Quando essa pessoa casa, qual mulher que vai suportar isso? Então vai ficar em choque. Aí vai chegar uma hora que eu tenho que pensar, ou eu deixo essa turma e vou para outra turma com um hábito diferente, ou eu vou ter que abrir mão do meu casamento. Então, a gente é confrontado. Você precisa entender que a gente está tendo que fazer opções todos os dias.
e tem que ter coragem. E aí, onde é que eu sou exposto? Quando eu estou com colegas. Tem pessoas que elas estão tentando largar a bebida e aí passa na mesma rua onde tem o boteco do fulano de tal que sempre bebeu ou vendeu a bebida para essa pessoa. E os amigos sempre estão ali. Gente, é claro que se ele passar ali, ele vai estar sendo exposto. Aquilo vai ser o gatilho. É o que vai fazer isso aqui. Pronto, encontrei os amigos, não, só uma. Ali foi o gatilho. Foi só uma, e aí começou, não deu conta mais de parar. Né? E a gente falando agora sobre hábitos bons, o que são então hábitos bons? Vamos lá. Aí é bom a gente pensar o seguinte. Os hábitos bons são todos aqueles hábitos que contribuem para o meu bem-estar, para as minhas relações interpessoais, para a minha evolução profissional, para a minha autoestima e para a minha relação com Deus. Então, esses hábitos bons são aqueles hábitos que me dão aquele up. Porque é engraçado, as pessoas, elas foram feitas para crescer, para melhorar. Todos nós. Cara, a pessoa ela é potencialmente capaz de chegar muito longe. E muitas não chegam exatamente porque não querem abrir mão de... Eu tenho um caso, tenho que falar, eu conheci uma pessoa assim e tal. Uma pessoa que não acompanhou, espero que ela não esteja vendo. A pessoa não acompanhou a filha, não levou a filha ao altar no dia do casamento, porque ela não quis tirar o boné da cabeça. O pai. Hábito de, acho que quase dormir com o boné. No dia do casamento não levou a filha, porque ele não podia ir de boné. A gente acha assim, bem, por que a pessoa não evoluiu um pouquinho, né? Não pensou um pouquinho? Gente, isso é uma coisa tão banal. Então, nós precisamos entender que os bons hábitos, eles são a força motriz, motora, que nos impulsionam. São os bons hábitos que nos alavancam, que nos aproximam de pessoas boas. São os bons hábitos que fazem isso. E, sobretudo, que nos aproximam de Deus. As beatitudes que Jesus fala lá no Evangelho, né? Em Mateus, por exemplo, são as bem-aventuranças. Ali está falando de quê? De bons hábitos. Até aproveitando esse gancho, professor, nós temos aqui uma participação do Chaves, que ele fez a seguinte pergunta: Pastor, quais seriam bons hábitos para aplicar no casamento? Charles, um abraço, Deus te abençoe. Obrigado pela sua pergunta. Olha, nós temos muitos bons hábitos para o casamento. Eu acredito, Ana, que se nós aplicássemos todas as técnicas que nós usamos para conquistar o nosso cônjuge, se nós continuássemos, se elas se tornassem um hábito para pós-casamento, a gente já teria melhorado. Então, enquanto a gente estava namorando, a gente era muito mais gentil. A gentileza é um hábito. Tem um cara que viveu no Rio de Janeiro, e esse cara era um poeta, e inclusive alguns lugares do Rio foram tombados por causa dele. Ele era chamado de profeta gentileza, e ele escrevia: gentileza gera gentileza. Então, a educação no trato com as pessoas é um bom hábito. Então, a gentileza que a gente tinha com a namorada, com o namorado, se a gente cultivasse isso, olha, eu estou falando da minha namorada, o hábito de dizer obrigado, não, ficou muito bom, o hábito do elogio,
o hábito de reconhecer as pessoas, o hábito da palavra de reforço, né? Da palavra de afirmação, de reconhecer o que a pessoa fez de bom, o hábito de sempre levantar o alto astral da pessoa. Tudo isso contribui, que aí a gente volta para o tanque emocional, contribui para encher os bons hábitos, eles abastecem o tanque emocional da pessoa. Então, no casamento, Charles, são essas coisas as mais básicas, porque elas são essenciais e a falta delas causa um rombo no relacionamento, que é a boa educação, que é a gentileza, que é o carinho, né? Que é o reconhecimento daquilo que a pessoa faz. Às vezes a gente pensa que o cônjuge, o marido ou a mulher é um serviçal nosso. Às vezes a gente pensa que a pessoa tem o dever de adivinhar o que nós estamos pensando, a comunicação fica ruim, o hábito de comunicar bem, isso tudo está no casamento. Bom, fugindo um pouco do tema de casamento, quais são os outros exemplos, né, pastor Gerson, que a gente pode falar então de bons hábitos, né? Olha, a gente já citou alguns. Primeiro, dormir e comer na hora certa. Por que tem tanta gente que desenvolve algumas enfermidades, né? Tem enfermidades, a gente sabe que elas são hereditárias, mas tem coisa que elas são resultado do hábito. Um diabetes, por exemplo. Às vezes a pessoa não percebe que está comendo além da conta, e isso é tão sério que a Bíblia regula isso, né? A Bíblia fala que os glutões, eles não entrarão no reino de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, né? Na hora de comer, porque se Jesus voltar na hora que algumas pessoas reconhecem que está comendo, essas pessoas ficam. O hábito de dormir bem, cuida do seu sono. O sono, ele é extremamente importante. Quando você lê, eu li ontem, na leitura inicial do culto, antes da oração congregacional, o Salmo 127, e ele fala que ele dá o sono para aqueles ali que confiam nele, né? E aí a gente vê que o sono, ele é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. O dia que a gente dorme mal, a gente acorda de mau humor, a gente acorda mais cansado, há um acúmulo de cansaço. Então, hábito de dormir e comer na hora certa. Hábito de ler a Bíblia. Então, lembre-se que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. É o manual que Deus deixou para nós. Ler a Bíblia, hábito de ler bons livros. Tá? Nós temos hoje uma quantidade de livros muito grande, livros muito bons. Você entra na internet, todo dia tem promoção de livros. Todo dia tem promoção de livros. Então, adquirir. Tem gente que fala, eu não dou conta de ler. Não dou conta de ler porque não adquire o hábito. Quando a pessoa disser, eu vou pegar esse livro e todo dia eu vou ler 3 páginas. 30 dias ela está lendo 3 páginas, depois ela começa a ler 5, depois ela começa a ler 6. E aí vai, de repente, a pessoa lê um livro grosso em pouco tempo e ela fala, mas como eu consegui? Porque adquiriu o hábito. Quando não tem o hábito, vai dar sono, né? Aí fica aquele negócio. Hábito de fazer um exercício físico, uma caminhada, ela é excepcional. Ela revigora a gente, ela é boa para a mente e é boa também para o coração. Hábito de ter uma vida espiritual equilibrada. Tem pessoas que elas são, não existe, 1000 graus ou são um iceberg, né? São santas demais ou elas são quase que profanas. Gente, Jesus nos ensinou a termos temperança, é uma faceta do fruto do Espírito. Vamos ter uma vida cristã equilibrada. Todo mundo tem seus altos e baixos, não é? Então, se eu estou no vale, num momento baixo da minha vida, eu vou me aproximar de Deus. Deus está difícil, tem misericórdia. Se eu estiver no monte, pro alto, eu não preciso falar, não, é só vitória, é só... Não, menos, né? Menos. Vamos levar a vida assim,
tranquila, né? Na nossa vida espiritual. Celebrar conquistas com a família, hábito de celebrar a conquista com a família. Ah, Gersino, mas eu não tenho dinheiro para levar a família na pizzaria. E às vezes a criança teve dificuldade durante um bom período, aí tirou um 10. E essa criança ela vai querer mostrar aquela nota, aquele 10 para o pai. Aí às vezes o pai tá bom. Escuta, comemora, adquira esse hábito. Nem que seja uma pipocada na sua casa ou suco, comemore, celebre, torne isso um hábito, né, de celebrar em família. E por último, o hábito de dizer bom dia, obrigado, me perdoe, foi mal, eu te ofendi, me perdoa, porque eu estava mal. Esse hábito de fazer isso, né, isso é saudável demais. Bom, quais então são os passos que a gente pode seguir, pastor Gersino, para criar esses bons hábitos? Vamos pensar assim, para a gente conseguir adquirir esses hábitos bons. Primeiro, ter consciência de que isso é importante. Cara, eu posso ser um psicólogo, doutor por qualquer grande universidade, que se a pessoa não adquirir a consciência, eu não vou fazer isso por ela, não. Então a pessoa tem que avaliar e falar, gente, tem pessoas que não me ligam mais, né? Tem pessoas que não me dão presente mais, porque tem gente que recebe presente, mas nunca retribui. Aí todo aniversário alguém chega e dá um presente, e o aniversário dessa pessoa não dá o presente, não dá. Chega uma hora que alguém diz, não, nunca vem nada. Então, pense isso, por que será que a fulana de tal deixou de me dar aquele creme? Por que deixou de me dar um pano de prato? É porque você nunca deu de volta. Você nunca retribuiu. Então muda esse hábito, entenda, tenha consciência disso. Tenha consciência que as pessoas, elas vão relevando, uma grosseria, uma forma. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito, eu falo assim. O hábito de falar do jeito que vem, na mesma velocidade. Vai ter uma hora que as pessoas não terão paciência mais com isso. Aí elas vão afastar. Então tenha consciência que precisa mudar esse hábito. Segundo, entendeu que precisa mudar? Crie um modelo de disciplina. O que eu vou fazer para mudar? Estabelece um projetinho. Eu vou, a partir de hoje, fazer isso eu vou segurar. Pegue o post-it, escreve e pregue no seu espelho, pregue na porta do seu guarda-roupa, falar bom dia com todo mundo, elogiar alguém do meu convívio. Eu quero elogiar, pelo menos uma pessoa por semana eu quero elogiar. Tem gente que não tem o hábito de elogiar, né? É uma dificuldade, você faz as coisas para a pessoa, mas ela nunca fala, não, mas ficou maravilhoso, viu? Você caprichou, não fala nada. Remova as tentações. O que é que me impulsiona para deixar de praticar, de adquirir esse bom hábito? Olha, tem uma coisa que quando eu vou fazer, aquilo aparece na minha frente, eu já acabo quebrando a banca. Tira aquilo. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, fugir da aparência do mal é você entender, se eu for em tal lugar e eu estou querendo deixar o hábito disso, ou o hábito de falar mal dos outros, né? Olha, você tem o hábito de falar mal? E ali tem o grupinho ali dos escarnecedores. Onde você sabe, aquele grupinho é dos escarnecedores. Não vou passar ali perto, porque eu tenho uma atração por escarnecer. Então, aquilo ali seria você remover a tentação. Não fique perto. Comece um hábito por vez. Se é comer na hora certa e dormir na hora certa, comece isso. Comece, vá ao supermercado e compre a famosa bolacha água e sal. Deixe uma jarra com o suco guardada e fala, não, levantei, tomei o meu café, quando for, por exemplo, tomei o meu café às 6:30 da manhã, quando for 9:30, um copo de suco, 3 bolachas. O cérebro já recebeu a mensagem,
tem alimentação, já se alimentou. Então comece isso por vez. Porque tem gente que quer pegar a dieta 3 dias sem comer. Mas pelo amor de Deus, não é assim. Não é assim. O nosso corpo ele já está condicionado a ter um comportamento. Então quando você vai abruptamente e corta aquilo ali, vai ter uma reação. Não é? Se não está dando conta, procure ajuda. Procure uma ajuda. Tem terapia, tem conselheiros, tem amigos que querem o bem da gente. Chega para esse amigo e diga, olha, eu estou tentando mudar, mas está difícil, me ajuda. Você vai ser ajudado. Vamos para algumas participações, sugestão. O pessoal enviou pelo Instagram e pelo Facebook. Uma pergunta da Juscelia. Maus hábitos. Isso, maus hábitos. Todos nós temos. Você sabe quais são. Você sabe que deveria parar, mas é difícil. Às vezes você se sente completamente impotente. Como vencer isso? Aí entra, quando eu busco, José, obrigado pela pergunta, quando eu busco a ajuda de terceiros. Nós precisamos entender aquilo que nós praticamos às vezes, durante boa parte da nossa vida, olha, é muito difícil. Não é? Tem pessoas que passou, por exemplo, a vida toda fumando. Teve uma vida sedentária a vida toda. E aí vai falar, alguém diz, escuta, faz uma caminhada, dá uma volta no quarteirão. Para nós, aquilo às vezes é muito fácil, mas para aquela pessoa é um desafio. Então o que eu preciso? Eu preciso ter uma pessoa do meu lado. Gente, as nossas relações, elas são uma das coisas mais importantes que Deus colocou para nós. Deus coloca pessoas do nosso lado e às vezes nós não sabemos usufruir do que aquelas pessoas podem contribuir para nós. E tem as terapias, né? Entre em contato, fala, eu quero mudar isso, o que eu posso fazer? A gente atende, eu te atendo como terapeuta e aí a gente vai direcionar você para você mudar aquilo que você deseja. Bom, outra pergunta do Juliano Estevam. Ouvi uma palestra há certo tempo e nem me lembro que foi falado sobre gatilhos dos maus hábitos. Não compreendi muito bem. O senhor pode discorrer um pouco mais sobre esse ponto? O gatilho, o Juliano Estevam. Juliano, obrigado pela sua pergunta. O gatilho, a gente poderia dizer que seria o calcanhar de Aquiles. É a hora que o ponto fraco se manifesta. O exemplo que eu dei você sabe que na esquina da rua X com Y tem um bar e que muitos dos seus colegas e você já se reuniu ali para beber muitas vezes. Você sabe que no sábado à tarde eles sempre se reúnem ali e você está querendo deixar o hábito da bebida. Então você vai entender o seguinte: se eu passar na esquina da rua X com a rua Y, os meus colegas vão dizer, vem cá, Juliano, toma só uma. Aquilo vai ser um gatilho. Aquilo que vai ser a tentação. O gatilho é a tentação. Aquilo que vai me tentar. Não, vai. É a tentação. Vai te empurrar para você voltar a praticar aquilo que não deveria, que você não quer praticar. Pergunta da Márcia. Substituir maus hábitos é mais fácil que eliminá-los? É uma técnica, Márcia, obrigado pela sua pergunta. É uma técnica, porque o cérebro, ele trabalha muito bem criando mecanismos de defesa e mecanismos de ajuda para a gente. Né? Então, quando você cria um outro hábito substitutivo, você está alimentando com uma outra coisa. E aquilo que você faz repetidamente, aquilo vai tornar-se o hábito. Então você vai deixando um e fazendo o outro, deixando um e fazendo o outro. Você está colocando no lugar, aí a mente está se envolvendo com aquilo, vai ficar mais fácil. Bom, comentário do Marcos Vinícius. O segredo de ter bons hábitos é que eles sempre trazem algum benefício para a nossa vida. Obrigado, Marcos. É isso aí mesmo. Sempre os bons hábitos, eles contribuem para o nosso crescimento como pessoa, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento com Deus, relacionamento profissional. O bom hábito vai fazer isso, né? E a gente tem que trabalhar em cima disso. Outro comentário do Thiago. Uma ótima maneira de adquirir e manter bons hábitos é buscar por referências. Exatamente. Olha, aí a gente vai pensar o seguinte: quem mudou radicalmente? Mudou que olhava para aquela pessoa e pensava, não vai fazer isso mais. Né? Aí você vamos pegar um cara famoso, Rodolfo Abrantes, né?
ele tem uma entrevista dele no Danilo Gentili, que ele fala sobre isso. Porque as pessoas disseram o seguinte: você deixou os amigos, você deixou todo mundo. Aí ele vai explicar. Eu estava numa fase que eu não podia ficar ali. Ele entendeu a fragilidade dele, né? Então, a gente hoje, que não tem, que está longe da fama, né? A gente olha essas pessoas e fala: escuta, se essas pessoas tomaram atitudes desse jeito, eu também posso tomar. Outras pessoas que tinham comportamentos, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Você pega como que era o comportamento de Saulo e como foi o comportamento de Paulo. Né? Gente, olha esses homens aí, eles mudaram radicalmente, também posso mudar. Eram homens como eu. Uma pergunta aqui da Maria Ferreira, pastor, que é bem interessante. O que o Senhor me diz de um homem casado que tem o hábito de olhar para mulheres na rua, quase quebra pessoas? Isso é vergonha. Maria, obrigado pela sua pergunta. Eu estou falando assim porque o Vinícius aqui, o responsável pela nossa live, ele tem um amigo, e esse amigo, quando ele vai falar sobre alguém assim, ele fala: ele é um Zé Vergonha. Então eu estou imitando o jeito de falar do amigo do Vinícius. Então a gente tem que entender o seguinte: esse comportamento, ele é um comportamento próprio do homem, que ele atendia todos os seus desejos carnais. O homem predador, o predador sexual, né? E esse comportamento é desse predador sexual. O predador sexual, ele não deixa escapar ninguém, né? Passou, ele bate o olho e ele quase se devora no olhar. Agora, depois que a pessoa torna-se uma nova criatura, esse hábito vai mudar. Esse hábito vai mudar. Ele não vai ter esse comportamento mais. Por quê? Porque começou a ser produzido frutos do Espírito na vida dele. Aí ele para com isso. Os olhos dele vai ser para quem? Para a esposa. Não é? Bom, uma pergunta aqui da Lucinéia. Nós precisamos falar também de hábitos de higiene. Lucinéia. Tem gente que sofre com isso, né? Tem gente que sofre. Tem muita gente porca. Na verdade, tem gente porca. A máscara, ultimamente, ela tem contribuído com aquelas pessoas que não tinham muito hábito de escovar o dente. Então, aí entra o seguinte: preciso, a máscara depois ela fica mais infectada do que se tivesse o corona. Vocês não querem levar a sério, né? Então, Lucinéia, obrigado pela sua pergunta, mas a gente precisa falar nisso mesmo, porque quando a gente vive, ou a gente convive, a gente precisa preocupar, né? Como é que está meu cheirinho? Como é que a pessoa está percebendo o meu cheirinho, né? A máscara, quando ela é de tecido, por exemplo, a minha mulher está falando, ela é lavável. Ela é lavável, então é preciso fazer isso. Tem que cuidar do hábito da higiene pessoal mesmo. Vamos para a nossa última participação, antes da gente ir para o final da live, pastor Gersinho. A pergunta da Marta Cândida Lourenço. Eu conheço. E os hábitos mentais? Pode nos falar sobre hábitos mentais? Os hábitos mentais, eles são aqueles que estão contribuindo para a nossa higiene mental, né? É engraçado que nós estudamos em psicologia acerca de pensamento automático, que são pensamentos que entram na nossa mente, que invadem a nossa mente. Vamos pensar, rapaz, são centenas de milhares, talvez, de pensamentos que vêm à nossa mente. Alguns eles passam assim milésimos de segundo e desaparecem. Outros ficam por 1 segundo, outros por 2, aí de repente você vai descartando, a mente vai descartando. E a gente precisa ter o hábito mental de o que eu quero pensar. A Bíblia fala muito nisso, né? Escuta, vocês agora precisam pensar coisas boas, vocês precisam pensar coisas espirituais, vocês precisam pensar coisas celestiais. Então a Bíblia vai sugerindo, nos ensinando, Paulo principalmente, aos Colossenses, ele fala isso, e a gente precisa selecionar, a gente precisa criar filtros, porque o diabo, ele vai mandar o que a Bíblia chama de setas inflamadas, que são pensamentos que
que vem à nossa mente e que a gente precisa identificar. Esse pensamento, ele é nocivo. É aquela história. Às vezes a gente não consegue impedir que um passarinho faça cocô na nossa cabeça, mas que ele faça um ninho, a gente pode impedir, a gente deve impedir. Né? E aí entra lá Paulo aos Efésios capítulo 6, acerca do capacete da salvação, é quando a gente deixa a nossa mente preparada para refutar. E aí a gente alimenta a mente com pensamentos bons, com coisas boas. Tem gente hoje em dia que se alimenta de umas porcarias, você vê os estandartes da vida aí, que os caras eles acham que piada só tem graça quando tem palavrão. E tem pessoas que se alimentam daquilo, quer dizer, a mente vai ficar povoada daquilo ali. Quando ela falar algo, vai estar recebendo completamente a evidência daquilo. Hoje é assim, oração final em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Eu quero convidar vocês, nós estamos no bairro Catalão, na Avenida Paraná 513, onde eu, Diácono Alain, Pâmela, Marta, congregamos. Avenida Paraná 513, a congregação da Assembleia de Deus Semeando Paz, do bairro Catalão. A nossa sede está na rua Manuel Valinhas, 351, no bairro Santa Bárbara. Então, quando você quiser nos visitar, vai ser uma honra receber você. Vamos orar por você, pela sua família. Se você quiser mudar os seus hábitos, chegue para Deus, conta para Deus. Fala, Deus está me perturbando eu agir assim. Eu gostaria de mudar. Me ajuda a mudar, Deus. Deus, Ele entra nessa empreitada e te faz vitorioso. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, te louvar, Senhor, pelo que nós tratamos nesta noite, pela participação de cada uma das pessoas, pelo trabalho realizado. Senhor, Tu conheces cada pessoa que precisa mudar os seus hábitos e às vezes tem muitas dificuldades. Entra, Senhor, com a Tua ajuda e com a Tua bênção. Eu te peço que o Senhor abençoe de forma geral, ó Deus, completa, cada família que nos acompanhou. Tome cada uma nas Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira, 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço para todos.